Olá, bem-vindo ao canal Não Sabia. Senta o dedo no like e não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso me motiva a produzir toda semana muito conteúdo maneiro para você. Sem mais delongas, vambora para mais um vídeo. Quando a porta se abre, a semente de gergelim abre a porta através da porta, podemos ver a vista do mar à distância. É uma obra maravilhosa de Patrick Hughes. Ele usou-o como um pequeno folheto para uma das suas exposições e ele dividiu-o em duas partes. Eu juntei as peças. Há uma faixa elástica, há uma fita sulista unida e, na verdade, quando você faz isso, a porta se fecha desta forma, o gergelim abre a porta e todas elas se abrem juntas em harmonia e você vê um cheesecake colorido, encantador ao fundo, em contraste com a porta cinza. Uma pequena versão muito boa dessas lindas imagens usando perspectiva reversa e coisas que sempre apreciei. Isto é algo de 1998, acho que foi 2 anos depois, no ano 2000, mas eu peguei em 98 e coloquei, e tudo o resto foi truque óptico. Isso é especialmente assustador se você está esperando por algo assustador. Mas é um crânio. Mas, meu Deus, na verdade, a lenticulação é assustadora. Isso é realmente desagradável, quase maligno. Desci e voltei. Um crânio em plena floração que parece muito desagradável, só para que o vendedor o levasse para o Halloween e dê uma emoção às crianças. Meu Deus, a minha cor também. Isso torna as coisas mais dramáticas, não é? O outro é do Rufus Butler. E eu gosto desses setters que vocês chamam de cartões cinéticos. É uma ideia fascinante. Ele apenas enganou o passado e olhou para o mundo inteiro como se houvesse uma animação. Na verdade, por trás dessas linhas negras grossas estão 4 imagens de ação diferentes, aproximadamente as 4 fases da ação. Para que pareça um movimento suave, você pode movê-los para frente e para trás. Ele chamou-o de cartão cinético porque há movimento cinético quando você o desliza para frente e para trás. A manga de plástico contém todas essas pequenas fendas para que você desfrute de um pouco de exercício. Este é o seu trabalho icônico, ele usou-o muitas, muitas vezes. A primeira coisa que vi foi este maravilhoso gato saltando. Muito preto, gato preto sobre fundo branco. Que tipo de efeito eles fazem? Eu acho que o corpo animal precisa de 4 a 5 fases para criar esse movimento. Então eles são lentos ou rápidos e funciona muito bem. O carro cinético do Rufus e estes, não tenho certeza de onde consegui estes, talvez em algum lugar em Nova Iorque, talvez em outro lugar, mas eles definitivamente funcionam muito bem. Vou fazer isso, virar assim, segurar a parte de trás e depois ter linhas na frente, criando este padrão extraordinário, fluindo lindamente. Vou levá-lo até a metade e depois repetir o show. Vou voltar outra vez. Gráficos muito bons. Algo fofo para mostrar, algo que se mova e tenha movimento, para que possa desfrutar não só de padrões, mas também de padrões que mudam ao longo do tempo, né? O que torna uma maneira particularmente eficaz de criar movimento na arte. Cada um desses carros tem centenas de modos disponíveis que chamaram a minha atenção quando os vi pela primeira vez. Acho que é uma boa coleção para fazer esse movimento ter um efeito tão grande a partir de algo tão pequeno e simples como um cartão postal de dupla camada, um cartão postal com mangas transparentes, movimento, movimento. O branco basicamente funciona muito bem. Há um aqui que é azul escuro e o último, que considero um pouco diferente dos outros, é mais simples, foi feito por outra fonte, acho que sim. Temos opiniões diferentes sobre isso. Este é um efeito particularmente bom, mas vamos seguir todo o caminho e trazê-lo ao topo novamente. São apenas linhas simples, então de certa forma é mais dramático.
Se chegar ao topo, vou voltar outra vez. Eu acho que para armazená-lo no seu tamanho original, o centro real do círculo está um pouco mais longe do fulcro real. Isso torna as coisas ainda mais dramáticas. Portanto, os projetos ópticos muito bons são todos de 1998. É um bom ano para mim. Quando a porta se abre, a semente de gergelim abre a porta através da porta, podemos ver a vista do mar à distância. É uma obra maravilhosa de Patrick Hughes. Ele usou-o como um pequeno folheto para uma das suas exposições e ele dividiu-o em duas partes. Eu juntei as peças. Há uma faixa elástica, há uma fita sulista unida e, na verdade, quando você faz isso, a porta se fecha desta forma, o gergelim abre a porta e todas elas se abrem juntas em harmonia e você vê um cheesecake colorido, encantador ao fundo, em contraste com a porta cinza. Uma pequena versão muito boa dessas lindas imagens usando perspectiva reversa e coisas que sempre apreciei. Isto é algo de 1998, acho que foi 2 anos depois, no ano 2000, mas eu peguei em 98 e coloquei, e tudo o resto foi truque óptico. Isso é especialmente assustador se você está esperando por algo assustador. Mas é um crânio. Mas, meu Deus, na verdade, a lenticulação é assustadora. Isso é realmente desagradável, quase maligno. Desci e voltei. Um crânio em plena floração que parece muito desagradável, só para que o vendedor o levasse para o Halloween e dê uma emoção às crianças. Meu Deus, a minha cor também. Isso torna as coisas mais dramáticas, não é? O outro é do Rufus Butler. E eu gosto desses setters que vocês chamam de cartões cinéticos. É uma ideia fascinante. Ele apenas enganou o passado e olhou para o mundo inteiro como se houvesse uma animação. Na verdade, por trás dessas linhas negras grossas estão 4 imagens de ação diferentes, aproximadamente as 4 fases da ação. Para que pareça um movimento suave, você pode movê-los para frente e para trás. Ele chamou-o de cartão cinético porque há movimento cinético quando você o desliza para frente e para trás. A manga de plástico contém todas essas pequenas fendas para que você desfrute de um pouco de exercício. Este é o seu trabalho icônico, ele usou-o muitas, muitas vezes. A primeira coisa que vi foi este maravilhoso gato saltando. Muito preto, gato preto sobre fundo branco. Que tipo de efeito eles fazem? Eu acho que o corpo animal precisa de 4 a 5 fases para criar esse movimento. Então eles são lentos ou rápidos e funciona muito bem. O carro cinético do Rufus e estes, não tenho certeza de onde consegui estes, talvez em algum lugar em Nova Iorque, talvez em outro lugar, mas eles definitivamente funcionam muito bem. Vou fazer isso, virar assim, segurar a parte de trás e depois ter linhas na frente, criando este padrão extraordinário, fluindo lindamente. Vou levá-lo até a metade e depois repetir o show. Vou voltar outra vez. Gráficos muito bons. Algo fofo para mostrar, algo que se mova e tenha movimento, para que possa desfrutar não só de padrões, mas também de padrões que mudam ao longo do tempo, né? O que torna uma maneira particularmente eficaz de criar movimento na arte. Cada um desses carros tem centenas de modos disponíveis que chamaram a minha atenção quando os vi pela primeira vez. Acho que é uma boa coleção para fazer esse movimento ter um efeito tão grande a partir de algo tão pequeno e simples como um cartão postal de dupla camada, um cartão postal com mangas transparentes, movimento, movimento. O branco basicamente funciona muito bem. Há um aqui que é azul escuro e o último, que considero um pouco diferente dos outros, é mais simples. Foi feito por outra fonte, acho que sim. Temos opiniões diferentes sobre isso. Este é um efeito particularmente bom, mas vamos seguir todo o caminho e trazê-lo ao topo novamente.
São apenas linhas simples, então de certa forma é mais dramático. Se chegar ao topo, vou voltar outra vez. Eu acho que para armazená-lo no seu tamanho original, o centro real do círculo está um pouco mais longe do fulcro real. Isso torna as coisas ainda mais dramáticas. Portanto, os projetos ópticos muito bons são todos de 1998. É um bom ano para mim. Quando a porta se abre, a semente de gergelim abre a porta através da porta, podemos ver a vista do mar à distância. É uma obra maravilhosa de Patrick Hughes. Ele usou-o como um pequeno folheto para uma das suas exposições e ele dividiu-o em duas partes. Eu juntei as peças. Há uma faixa elástica, há uma fita sulista unida e, na verdade, quando você faz isso, a porta se fecha desta forma, o gergelim abre a porta e todas elas se abrem juntas em harmonia e você vê um cheesecake colorido, encantador ao fundo, em contraste com a porta cinza. Uma pequena versão muito boa dessas lindas imagens usando perspectiva reversa e coisas que sempre apreciei. Isto é algo de 1998, acho que foi 2 anos depois, no ano 2000, mas eu peguei em 98 e coloquei, e tudo o resto foi truque óptico. Isso é especialmente assustador se você está esperando por algo assustador. Mas é um crânio. Mas, meu Deus, na verdade, a lenticulação é assustadora. Isso é realmente desagradável, quase maligno. Desci e voltei. Um crânio em plena floração que parece muito desagradável, só para que o vendedor o levasse para o Halloween e dê uma emoção às crianças. Meu Deus, a minha cor também. Isso torna as coisas mais dramáticas, não é? O outro é do Rufus Butler. E eu gosto desses setters que vocês chamam de cartões cinéticos. É uma ideia fascinante. Ele apenas enganou o passado e olhou para o mundo inteiro como se houvesse uma animação. Na verdade, por trás dessas linhas negras grossas estão 4 imagens de ação diferentes, aproximadamente as 4 fases da ação. Para que pareça um movimento suave, você pode movê-los para frente e para trás. Ele chamou-o de cartão cinético porque há movimento cinético quando você o desliza para frente e para trás. A manga de plástico contém todas essas pequenas fendas para que você desfrute de um pouco de exercício. Este é o seu trabalho icônico, ele usou-o muitas, muitas vezes. A primeira coisa que vi foi este maravilhoso gato saltando. Muito preto, gato preto sobre fundo branco. Que tipo de efeito eles fazem? Eu acho que o corpo animal precisa de 4 a 5 fases para criar esse movimento. Então eles são lentos ou rápidos e funciona muito bem. O carro cinético do Rufus e estes, não tenho certeza de onde consegui estes, talvez em algum lugar em Nova Iorque, talvez em outro lugar, mas eles definitivamente funcionam muito bem. Vou fazer isso, virar assim, segurar a parte de trás e depois ter linhas na frente, criando este padrão extraordinário, fluindo lindamente. Vou levá-lo até a metade e depois repetir o show.